Bora, nação! Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio, meus amigos, porque ontem os bastidores da derrota do Grêmio pro São Paulo foram movimentados. Entrevista coletiva do Sidney Lobo, do presidente Alberto Guerra, os jogadores na zona mista, todo mundo muito incomodado com o que aconteceu. Afinal de contas, é mais um erro de arbitragem contra o Grêmio, um erro que prejudica, é verdade. Mas é importante que se diga, e eu gosto de colocar isso aqui e salientar sempre. O Grêmio não está na situação que está por conta de erros de arbitragem. O Grêmio está jogando o futebolzinho minúsculo que está jogando, o Grêmio está jogando da forma que está jogando, o Grêmio está sem peças dessa forma por culpa da atual direção. E é importante que se diga, inclusive, que a falta de representatividade do Grêmio hoje também é culpa desta direção que se omite em diversos momentos. O presidente Alberto Guerra ontem foi para a coletiva, no caso, né, falar sobre os erros de arbitragem, também prestar as suas solidariedades ao que aconteceu com a família do Mano Menezes, mas, pegando a parte do futebol, o presidente se disse muito incomodado com os erros que vem prejudicando o Grêmio. Disse que não dá para aceitar. Mandou ofícios, se manifestou e nada aconteceu. De acordo com o presidente Alberto Guerra, já há um estudo da direção ir até a CBF reclamar dos erros que estão acontecendo contra o Grêmio. Ele vê que o time está andando, que o time está começando a desempenhar, que está melhorando e que se não fosse os erros de arbitragem, se não fosse as bolas paradas durante a partida em faltas que não aconteceram, acredita que o São Paulo não teria feito o gol. Bom, essas foram as falas do presidente Alberto Guerra. Importante que se diga também que não tem nenhum vítima, vamos colocar assim, mas estou falando da parte do presidente, estou falando da parte do Grêmio, falando do presidente, tá? Não tem vítima nessa história. O presidente Alberto Guerra foi um dos presidentes que votaram, por exemplo, pela permanência do Edinaldo. Né? Então, na hora de mudar, na hora de chacoalhar, de ser o voto diferente, de representar, né, de ser o cara que vai realmente falar alguma coisa mais epidérmica, fazer barulho, porque infelizmente o futebol tem dessas coisas. Mandar ofícios para a CBF, os caras garantem que imprimem, dão uma olhadinha, é do Grêmio. Na lixeira. É isso que acontece. O que realmente faz um barulho é gritar em frente a um microfone, infelizmente. Eu tô falando do presidente Alberto Guerra. Eu posso fazer isso aqui? Posso. Tem outros colegas que fazem, o Bagé faz, sei lá quem mais faz aí, o Léo Miller faz, os identificados com o Grêmio fazem, mas eles não são representantes do Grêmio. Nós não somos representantes da instituição Grêmio. Quando um presidente faz, aí ele vai parar lá na mídia de São Paulo, vai parar na mídia do Rio de Janeiro, porque infelizmente essa é a nossa realidade e a gente não vai começar a maquiar para poder parecer bonitinho, direitinho, não. Infelizmente é a realidade. É a realidade. Isso vai mudar? Tomara que um dia mude. Mas só mandar ofício, só pensar em ir à CBF, só pensar em reclamar, não vai adiantar nada. O Grêmio já é a quinta, sexta rodada que tem erros de arbitragem contra. O Grêmio, até onde eu entendo, não está pedindo para ser favorecido, e sim para que haja transparência e principalmente haja, né, pelo menos um equilíbrio nessa história toda, né? Que ninguém seja prejudicado. Esse é o grande ponto. Não tem que ter erro de arbitragem. Não tem como ter erro de arbitragem. Tu tem o VAR. Tu tem a ferramenta que tu pode ver de qualquer ângulo. Um vídeo atrás desse que eu tô falando com vocês aqui, nós analisamos juntos os áudios, nós analisamos juntos as imagens e não tem como os caras errarem. Tinha toda a ferramenta e os caras mesmo assim conseguiram. Então assim, não tem condições, né? É a cotovelada no Dodge, é a falta do é o pênalti no Amuso no jogo passado que poderia ter expulsado o jogador do Bragantino. Cara, é demais, não tem como, né? Não tem como. Tá na hora de mais, sabe? Representatividade, tá na hora de mais, sabe? Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Não posso falar isso, mas vocês entenderam. Bom, o vestiário do Grêmio estava totalmente indignado com tudo que aconteceu, visivelmente descontente com os erros, o pessoal falando bastante, os jogadores ali na zona mista, o Gemerson na zona mista, que foi o jogador que levou a cotovelada dentro da área,
Ele disse que o árbitro dentro de campo já adiantou para eles que foi falta, tá? Ele não viu a falta, ele acabou vendo depois quando o VAR chama para fazer análise. Ele vê a falta, mas como o lance seguiu, ele acabou marcando o pênalti. Por quê? Ele, teoricamente, não viu a falta. Como a bola sai, acontece um remelete depois e ela volta e aí é dado o pênalti, entre muitas aspas, o árbitro entendeu que começou uma nova jogada e como aquela ficou para trás, esquece, faz de conta que não aconteceu. Foi isso o que, claro que ele não disse com essas palavras, né, mas foi isso o que o árbitro ali quis dizer pro Gemerson, né? Porque foi falta, ele não viu, mas depois teve um pênalti, então esquece, o que favorece o Grêmio, né? Até porque é sempre assim. Outro jogador que também foi pra zona mista, muito indignado, muito incomodado, foi o Marlon, cruzado. O Marlon tava pé da vida. O Marlon, ele atendeu ali as televisões, né, as emissoras, e ele muito indignado falou sobre o Grêmio vem sendo prejudicado há no mínimo 5, 6 jogos também. Abriu reclamação para outras equipes, citou inclusive o Sport, que vem sendo muito prejudicado desde o início do campeonato, vem sofrendo com os erros, parece que é sempre contra o Grêmio. Chamou, fez um meia-culpa, dizendo não é porque nós estamos nessa situação, o Grêmio não tá jogando o futebol que tem que jogar, nós jogadores estamos deixando muito a desejar, mas é notório que o Grêmio vem sendo prejudicado jogo a jogo, partida a partida, com erros de arbitragem que não deveriam acontecer. Eu gostei do posicionamento do Marlon, tá? Foi o melhor posicionamento da noite. O melhor posicionamento da noite. Quem não viu, procure. Vai ali eu vou até fazer uma propaganda aqui, propaganda também, ali no perfil da TNT, né? Lá tem ali os cortes que eles colocam, porque como foi uma entrevista só para as emissoras de televisão, a gente colocar aqui é periga até cair. Mas procura lá, o posicionamento dele forte. O Marlon fala mesmo, falou de verdade sobre a situação. Eu gostei do posicionamento dele, fez um meia-culpa, colocou a culpa também nos jogadores que não estão representando dentro de campo, mas deixou claro que os erros de arbitragem estão acontecendo e não só contra o Grêmio, contra outras equipes também. Tá? Foi o melhor posicionamento da noite, com toda certeza, o Marlon aqui. Gente, vamos dar uma virada de chave? Não vai ter o que fazer mesmo? Se o presidente vai na CBF ou não, a gente vai saber nas próximas horas. Porque pro jogo do final de semana que vem, que é contra o Bahia, na nossa casa, o Mano Menezes vai ter um problema. Um problema ou uma solução. Um problema ou uma solução. Eu acredito que seja mais solução do que realmente problema, porque finalmente nós vamos ter um teste. Talvez, né? Pelo menos assim esperamos. Um teste com uma zaga canhota. Será que é Wagner Leonardo e Kahneman? É uma possibilidade. O Gemerson ontem levou o terceiro cartão amarelo e ele fica fora do jogo contra o Bahia, como eu disse para vocês. O Gustavo Martins, ele vem em recuperação e há uma pequena possibilidade dele ficar à disposição para essa partida, mas é muito pequena a possibilidade. Como ele vem há muito tempo parado, eu não vejo possibilidade nenhuma dele sair como titular. Ganhar uma minutagem no segundo tempo, talvez, beleza, show de bola. Mas já sair como titular, acho muito difícil, eu diria até impossível. Bom, o que sobra aí de possibilidades? Uma improvisação de um volante, e aí teríamos o Ronald, o próprio Vijaçante, atuou muito com o Renato como volante, né, em algumas partidas no ano passado, é uma possibilidade, né? Ou quem sabe até por que não, um zagueiro canhoto. Eu diria até que essa é a alternativa mais viável desse momento. Teremos o Vieri e o Kahneman. O Sidney Lobo ontem, quando foi questionado sobre essa possibilidade, ele disse que isso já vem sendo testado nos treinamentos. Uma zaga com Wagner Leonardo e Kahneman atuando pelo lado direito. Vou abrir aspas para a fala do Sidney, tá? Temos mais 2 canhotos no banco, e aí ele cita o Kahneman e o Vieri. A ideia é talvez utilizar os dois, que é o que a gente tem. E já experimentamos no treinamento também. Então não será nenhuma surpresa se tivermos que optar pelo Kahneman, por exemplo. Como eles estão treinados, não será problema se eles tiverem que atuar assim. São jogadores experientes. Fecha aspas aí para a fala então do Sidney Lobo. Ou seja, há sim uma pequena possibilidade de termos a tão sonhada, recente, né? A tão sonhada zaga com Wagner Leonardo e Kahneman lá na nossa defesa. Será que dá certo? O Mano Menezes se mostrou um pouco resistente a essa possibilidade nas últimas coletivas quando ele foi questionado por conta
por conta do canhoto ele ser mais, ele ter mais dificuldade de se adaptar e tudo mais, enfim, mas eu quero saber a tua opinião, comenta aqui embaixo sobre isso tudo aí que a gente acabou de conversar. Mas falando ainda em zagueiro, gurizada, o Grêmio começa a se movimentar, a gente já falou aqui que o Grêmio vem sondando possibilidades, vem sondando atletas, e o pessoal do GE trouxe uma informação importante de que uma dessas sondagens que o Grêmio fez recentemente é pelo zagueiro que hoje atua na Holanda, o Rodrigo Guti. Ele tem 24 anos, atua no Fortuna Sittard da primeira divisão holandesa e está bem avaliado nos bastidores do Grêmio, tá? O Grêmio procurou informações sobre esse jogador, procurou saber tempo de contrato, quanto ganha, tudo direitinho. Já no início do ano, o Guti ele já estava numa pré-lista do Grêmio ali de procura, mas como o Quinteiros queria um jogador de mais porte físico, de mais imposição física, o Guti ele acabava não pintando como muitas possibilidades justamente pela vontade, pelo perfil que o treinador queria que o Grêmio contratasse. O Grêmio chegou nos últimos dias até a procurar o William Rocha, né, que está no CSKA da Rússia, sondou a situação do jogador, a negociação acabou não avançando, mas o Grêmio está focado no mercado procurando um zagueiro pelo lado direito. E a ideia do Grêmio nesse momento é contratar um jogador que seja brasileiro. O número de estrangeiros é um grande problema que o Grêmio tem. O Guti é formado nas categorias de base do Curitiba, saiu daqui em 2017, quando foi vendido para a Atalanta da Itália. Ele não teve muitas oportunidades por lá na equipe, foi emprestado para o Pescara e para o NEC da Holanda. E em 2022 foi parar na atual equipe, onde ele atua até hoje. O Grêmio não nega o interesse, tá? O jogador do Fortuna Sittard, nome da equipe. Até terminou o campeonato holandês hoje, tá? O contrato dele por lá vai até o final de junho de 2027. Então, se o Grêmio quiser contratar esse jogador, vai ter que abrir os cofres, porque é um jogador que, como eu disse, está valorizado no mercado, é um jogador que está tendo interesse, está despertando o interesse de outras equipes e com um contrato longo é bem difícil que ele acabe conseguindo uma rescisão contratual assim tão fácil, uma facilitação da sua saída. Lembrando que a primeira janela de transferências abre agora entre o dia 2 e o dia 10, né, num período para contratação para os clubes que vão para o Mundial de Clubes. O Grêmio não vai, mas também tem a oportunidade de contratar. E aí sim, a maior delas depois do dia 10 de julho, que vai até o dia 2 de setembro. O bom é contratar agora. Contratando agora, num período de data FIFA, depois tem toda aquela parada pro Mundial ali, um mês, onde o Mano vai poder colocar toda essa equipe para treinar todos os jogadores juntos. Depois, só depois do dia 10. No dia 16 volta o Campeonato Gaúcho, o Campeonato Brasileiro. Então, aí já vai perder um mês de treinamento. Então, o bom é contratar agora nessa primeira janela, coloca esses caras para treinar, coloca esses caras para trabalhar, e depois quando a gente volta assim, aí sim, se o problema é parada, se o problema é treinamento, se o problema é tudo isso, bom, então vamos remar, vamos levar, vamos fazer com que esses caras pelo menos vençam. Tem um jogo agora contra o CSA e depois não tem mais desculpa, né? Depois é cobrar desempenho, é cobrar futebol, é cobrar que o Grêmio comece a acordar antes tarde do que nunca. Ou antes tarde do que mais tarde. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, quero saber a tua opinião sobre essa possibilidade de contratação. E aí o Rodrigo Guti é um jogador que te agrada ou não? Comenta aqui embaixo. E o Grêmio falta representatividade, pelo menos é o que eu entendo. Quero saber a tua opinião, comenta aqui embaixo, deixa o like, muito importante. Até a próxima, tchau.